A Constituição Federal, no seu artigo 5º, reza que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, seja de sexo, seja de credo, seja de idade. Mas a própria Constituição Federal, ela fazia uma discriminação por uma categoria de trabalhadores, os trabalhadores domésticos. Então, com a emenda constitucional número 72, vem a corrigir esse erro, um erro que eu considero gravíssimo, porém justificável. Justificável eu vou explicar depois. Porque os empregados domésticos sempre foram tratados de forma discriminada. Até 1988, os trabalhadores rurais eram tratados também de forma diferenciada ao trabalhador urbano. Porém, até mesmo o trabalhador rural, quando ele era demitido, no caso demitido imotivadamente, ou seja, demitido sem justa causa, ele tinha direito a receber a cada ano trabalhado o valor de uma remuneração mensal a título de indenização substitutiva do fundo de garantia, ou seja, ele não tinha direito ao fundo de garantia, mas ele tinha direito a essa indenização substitutiva. Isso nos casos dos trabalhadores rurais em que o empregador não optava pelo depósito do fundo de garantia. Os livros de registro de empregados antigos, até 1988, vinham com a opção de optante ou não optante pelo fundo de garantia no caso dos trabalhadores rurais. Então, o empregador que optava por depositar o fundo de garantia, ele depositava o fundo de garantia. Aquele que não depositava o fundo de garantia, na demissão do trabalhador rural, tinha a obrigação de pagar para cada ano trabalhado o equivalente a uma remuneração mensal do trabalhador a título de indenização substitutiva desse fundo de garantia. Já com a doméstica, em 2000, 12 anos após a promulgação da Constituição Federal, também veio uma lei dando a opção do empregador de pagar ou não pagar o fundo de garantia, porém sem a obrigação de indenizar de forma substitutiva, como era feito com o trabalhador rural. Agora, a empregada doméstica passa a ter praticamente todos os direitos do trabalhador urbano, os mesmos direitos que o trabalhador rural adquiriu há 25 anos atrás. Então, eu vou dar uma lida na emenda constitucional, uma emenda constitucional curtinha, mas que tem uma repercussão muito grande. Emenda Constitucional número 72, de 2 de abril de 2013. Altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo único. O parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. E, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Bem, o que quer dizer esses incisos, o que quer dizer essa emenda constitucional? Quer dizer o seguinte, que a partir de terça-feira da semana passada, os trabalhadores considerados da categoria de empregados domésticos, e eu estou dizendo do empregado doméstico, esclarecendo que empregado doméstico não é só aquela trabalhadora que presta o serviço no âmbito residencial, com limpeza, faxina, babá, mas também a cuidadora do idoso, ou cuidador do idoso, o enfermeiro particular que trabalha no âmbito residencial, o motorista particular, o mordomo, o caseiro de sítio,
Aquele que trabalha na chácara, que é única e exclusivamente para o lazer, então este é considerado empregado doméstico. Então, a partir de terça-feira da semana passada, já passam a vigorar imediatamente os seguintes direitos. Salário mínimo, ou seja, a garantia de receber pelo menos o salário mínimo mensal, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, ou seja, se o empregado doméstico ele recebia um determinado salário e o empregador resolve abaixar o salário dele, isso é inconstitucional, isso é ilegal, é motivo inclusive para o que a gente chama de rescisão indireta. No direito fala assim, rescisão indireta, o direito do empregado de pedir demissão por justa causa. Ele acaba recebendo os mesmos direitos, como se tivesse sido demitido sem justa causa. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável, ou seja, aqueles que dependem de alguma produção para poder ter o seu salário, porém, no caso do doméstico, em raríssimos casos, uma vez que o trabalhador doméstico, a atividade onde ele trabalha, a atividade não gera nenhum lucro, mas pode ser variável em conformidade com o horário, por exemplo. Então, se ele tiver uma jornada de trabalho variável, então ele pode ter a garantia de receber pelo menos o mínimo como base de cálculo, ou seja, se a jornada de trabalho, como nós vamos ver aqui, é de 44 horas semanais, se ele trabalha 22 horas semanais, então ele vai ter direito a pelo menos meio salário mínimo, uma vez que ele está trabalhando metade da jornada estabelecida como máxima para o trabalhador, também agora o trabalhador doméstico. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, a partir de agora, o empregado doméstico vai ter que ter um controle da jornada de trabalho. E como que vai se fazer esse controle da jornada de trabalho? O empregador muitas vezes fica pensando, eu vou ter que comprar agora um relógio de ponto, eu vou ter que colocar um relógio de ponto aqui na minha casa para a hora que o trabalhador chegar, picar o cartão. Bem, eu acho um exagero, principalmente se você tiver apenas um empregado doméstico ou 2 empregados domésticos. Então, como que se faz esse controle? Uma caderneta. Pode comprar o cartão de ponta na papelaria, que já vem com horário de entrada, saída para almoço, o retorno do almoço, a saída final, sem problema nenhum. Mas você pode fazer esse controle até mesmo numa caderneta. O controle é importante que o controle seja feito pelo menos diariamente. Certo? Se possível, feito exatamente no horário em que o trabalhador chegou. O trabalhador chegou no local de trabalho, já vê o horário que ele chegou, já anota o horário, já assina. Saiu para almoçar, marca o horário, assina. Voltou do almoço, assina. Saiu, mesma coisa. Ah, mas acontece que se eu parar para fazer o horário de almoço, eu vou atrasar ainda mais o meu trabalho e eu vou ser prejudicado. Pensa assim alguns trabalhadores domésticos. Você tem que fazer essa pausa. Faz bem para você e faz bem até mesmo para o desempenho do seu trabalho. Você que é empregador, exige do empregado horário de refeição, pelo menos 1 hora de intervalo de refeição, para que possa ter um horário de descanso e para que possa até mesmo render mais o trabalho. Eu garanto que o trabalhador doméstico que fizer pelo menos 1 hora de intervalo para a refeição vai produzir muito mais do que aquele que não tem esse intervalo. E por determinação legal, ele deve sim ter esse intervalo de pelo menos 1 hora durante a jornada para refeição e descanso. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Aí aqui a lei fala preferencialmente aos domingos, ou seja, em casas de família, em determinados locais de trabalho, o domingo pode ser o dia de mais trabalho para o empregado doméstico. E a segunda-feira, ou a terça, ou a sexta-feira ser um dia de menos trabalho. Então, o empregador pode optar por dar a folga para o trabalhador em dia diverso ao domingo. Sempre bom que pelo menos
um domingo seja de folga, que essa folga, pelo menos uma folga no mês, seja feita no domingo. Remuneração do serviço extraordinário superior ao mínimo, com no mínimo 50% da hora normal. Ou seja, a hora extra, ela tem um acréscimo de 50% do valor da hora normal. Como que eu faço esse cálculo? Eu pego o valor do salário, divido o salário do trabalhador, divido por 220, esse é o valor da hora trabalhada, a hora normal. Multiplico por 1,5, esse é o valor da hora extra. Então, se o trabalhador doméstico, o empregado doméstico, ele ultrapassar as 8 horas por dia, ou ultrapassar as 44 horas semanais, então, nesse caso, ele tem direito à remuneração dessa hora com acréscimo de 50%. O cálculo é muito simples. De segunda a sexta-feira, o trabalhador ele trabalha normalmente 8 horas ao dia. Então, 5 vezes 8, 40. E 4 horas no sábado. Lógico que em alguns casos podem ter alguma exceção, trabalhar menos horas durante a semana e mais horas nos finais de semana. Então, mas o importante é somar as horas durante a semana e não ultrapassar as 44 horas. O que ultrapassar as 44 horas deve-se pagar a hora extra. É direito do trabalhador receber essa hora extra. Essa hora extra, não foi esclarecida aqui na lei, mas é bom que se saiba, se ela for feita de forma contínua, ou seja, se toda semana o trabalhador tem aquela jornada extraordinária, ou seja, ele faz hora extra toda semana, ou todo mês ele faz X horas extras, ou existe uma variação mais pequena das horas extras, mas todo mês ele está fazendo horas extras. No momento em que for pagar o 13º e for fazer o pagamento das férias, assim como o recolhimento também do fundo de garantia e o pagamento do INSS, esse valor das horas extras integram a base de cálculo para esses pagamentos. Ou seja, se o trabalhador recebe R$ 678 pelo salário e recebe mais R$ 200, por exemplo, de horas extras. Todo mês ele está recebendo R$ 200, 190, 210, 200, na média em torno de R$ 200 por mês de hora extra. O que acontece? Todo mês o valor do INSS e o valor do fundo de garantia, ele tem como base de cálculo esse valor. Ou seja, ele recebe 678 de salário e ele recebe mais R$ 200 de hora extra. Então, R$ 878 é a base de cálculo do fundo de garantia. Qual que é o valor do fundo de garantia? 8%, então 8% de 808 faz o 878 faz o pagamento. Nesse mês, o salário total dele foi R$ 900, então a base de cálculo é R$ 900. Nesse outro mês, agora a base de cálculo foi 890, então é 890. Quando chegar no final do ano, na hora de pagar o 13º, eu pego a média desses salários todos, somo, ou se soma os últimos 3 ou 6 meses, que deve ser pactuado já no início do contrato de trabalho, mas o ideal é que seja a média anual. De janeiro a dezembro, soma-se todos os meses, divide por 12, qual que foi a média? A média foi R$ 890. Então, o 13º deve ser de R$ 890. O mesmo cálculo para as férias. Os últimos 12 meses faz a média e aí é o valor das férias. É importante que você, empregado doméstico, saiba dos seus direitos e exija do trabalhador, do empregador, que cumpra com o seu dever. Certo? Se você não exigir, se você não for atrás, você jamais vai ter valorizado o seu trabalho. Outro direito do trabalhador: remuneração do serviço extraordinário, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Ou seja, assim como o trabalhador urbano, assim como o trabalhador rural, as férias da empregada doméstica agora é de 30 dias. Por que eu digo agora? Falar, mas toda a vida foi, Valdemar. Não, na realidade, até essa emenda constitucional, a lei das domésticas falava que a empregada doméstica ou empregado doméstico tinha direito a 20 dias úteis de férias.
E vem a Constituição Federal agora e diz, não, agora são 30 dias com um acréscimo de pelo menos 1/3. Ou seja, se a pessoa ganha, naquele cálculo que a gente estava falando, numa média de R$900 por mês, então ele vai receber 900 de salário, mais R$300, que é 1/3 de R$900, ou seja, 1.200 de férias. Isso, e o pagamento das férias, ele é feito da seguinte forma, ele é feito antes do trabalhador entrar de férias. Então vamos imaginar que o seu empregado vai entrar de férias agora no mês de maio. A partir do dia 1º de maio ele entra de férias. Então, no final do mês de abril, já faz o pagamento do mês de abril e já faz o pagamento também das férias mais 1/3. Ah, mas o pagamento do salário eu sempre faço no 5º dia útil. Alguns trabalhadores recebem apenas no 5º dia útil. Então, as férias, por lei, devem ser pagas no máximo 2 dias antes do gozo das férias. Ou seja, se o trabalhador vai entrar de férias dia 1º de maio, é importante que eu faça o pagamento até dia 29 de abril, para que o trabalhador já tenha o dinheiro para quando ele entrar de férias. E no 5º dia útil, recebe o salário referente a abril. O trabalhador volta das férias no dia 1º de junho, por exemplo, não vai receber, obviamente, nada no 5º dia útil do mês de junho, vai receber apenas no 5º dia útil do mês de julho, porque ele ficou aí 30 dias sem trabalhar e já recebeu por esse trabalho antes de entrar de férias. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias no termo da lei. Ou seja, a cada ano que o trabalhador tiver, o empregado doméstico tiver de casa, ele tem direito de acrescer ao aviso prévio 3 dias. Certo? Então, para cada, até num limite de 90 dias na soma dos 30 mais 60 dias. Ou seja, teremos alguns trabalhos agora, um pouco de trabalho para os juristas, uma vez que a lei entra em vigor agora em abril de 2013. E os empregados que já estão trabalhando, já estão empregados há mais de um ano, entendo que se a lei entra em vigor agora e toda lei que entra em vigor para beneficiar o empregado já deve imediatamente ser acrescido o seu direito ao trabalhador, eu entendo que essa lei abarca também os trabalhadores que já têm registro em carteira e que já estão trabalhando mesmo antes da entrada em vigor dessa lei. Porém, com certeza, alguns juristas vão discutir essa questão, se esse acréscimo ao aviso prévio se aplica à doméstica que for trabalhar a partir de agora, ou se ela tem aplicação para os trabalhos que já estão em exercício. Eu acredito que todos os trabalhadores, aqueles que já estão empregados, vamos imaginar que já tem aí 2, 3, 4, 5 anos de casa, se for mandado embora, eu acredito que essa lei tem aplicabilidade sim. Na minha interpretação é no sentido de que aplica sim ao empregado doméstico o direito a esse acréscimo de 3 dias a cada ano de trabalho, mesmo para aqueles que já foram contratados antes da vigência dessa lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Já passou da hora também do trabalhador doméstico, empregado doméstico, ter direito a essa garantia constitucional. A aposentadoria, reconhecimento das convenções e acordos coletivos do trabalho, proibição de diferença de salários de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalho para o portador de deficiência. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Ou seja, aquele que tem menos de 16 anos não pode trabalhar
em hipótese alguma. A partir de 14 anos ele pode trabalhar como aprendiz até os 16 anos e dos 16 anos em diante não pode de forma alguma trabalhar à noite, um trabalho que expõe a sua saúde ou que tenha risco, ou seja, seja perigoso ou insalubre, por razões óbvias, né? Agora eu gostaria de falar com você também sobre os direitos do empregado doméstico que ainda não tem regulamentação. Segundo alguns deputados, esses direitos passam a ter a regulamentação em até 3 meses. Mas desses direitos nós vamos falar no próximo bloco. Não saia daí, porque você tem direito.